Olá, sou a Silvia Coelho Matos. Hoje com um tema assim que tenho certeza que você muito questiona. Você acha que existe um total esquecimento do passado, de outras vidas? Não, não existe. Não existe total esquecimento do passado. Reflitam comigo. Você às vezes sente uma leve tristeza ou uma saudade que você não sabe bem do que? Como se transcendesse uma outra vida, mas muito confuso, lugares que te dão paz, rostos que não estão na terra, mas te trazem muitas lembranças boas e até lembranças tristes. Às vezes você já se perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui? Será que este é o meu lugar? E muitas vezes você está sempre deslocada na sua casa, na empresa, na família. E quem sabe já se fez essa pergunta. Bem, essas vagas lembranças, elas estão sim impregnadas em nós por histórias que já vivemos em outras vidas. E são lapsos distantes, mas se você é uma pessoa que tem sensibilidade, vai perceber logo que essas lembranças não são de vivências aqui da Terra, e sim de vivências passadas. Aí você me perguntaria: e por que, quando encarnamos na Terra, perdemos a lembrança do nosso passado? A maioria das pessoas não lembram de nada. Bom, o homem não pode nem deve tudo saber, porque senão, dependendo da sua vivência, ele iria encarnar-se aqui na Terra, ou ele ficaria muito enraivecido ou muito deslumbrado. E, pelo esquecimento do passado, começa tudo do zero, né? Conforme o livro dos Espíritos, esse tema define bem de que maneira o homem poderá ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra. Aproveitaria a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Bem, como não se lembra, cada existência será para ele como se fosse a primeira, e ele estará sempre a recomeçar. Espera-se que a cada nova existência o homem tenha mais inteligência, podendo inclusive distinguir o bem e o mal. Quando o espírito volta à vida espiritual, aí sim, todas as suas vidas passadas vão se desenrolar diante dele. Ele vê as faltas que cometeu, as que são causa do seu sofrimento e o que os impediria de cometer. Procuraria reparar nessa nova existência, pois ele vai ter, todos nós vamos ter um espírito superior que vai estar nos passando intuições para nos ajudar nessa nova tarefa, nos alertando para não cometer as mesmas falhas que em outras existências. Essa mesma intuição é o pensamento. O pensamento criminoso que vem, daí nós devemos resistir, não devemos alimentá-los, ouvindo a famosa voz da consciência, que são os bons princípios recebidos pelos pais. Essa voz sempre estará nos advertindo para não cairmos em faltas que provavelmente já tenhamos cometido em outras vidas. Se nós não temos durante a vida corporal
uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, seja de bem ou de mal, lá nas nossas vidas anteriores, e nós temos a intuição, nós temos também as tendências instintivas, que são uma reminiscência do nosso passado, ou seja, um toque de alerta, de atenção, para que você não faça de novo. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas e vai nos prevenindo a resistência. Isso acontece conosco na Terra, mas existem outros mundos mais evoluídos, onde os habitantes têm lembranças muito claras e precisas das vidas passadas. Aí você pergunta, e por que nós aqui na Terra, nós não lembramos tudo certinho, tudinho? Porque, diferente dos mundos inferiores, as infelicidades atuais seriam agravadas pela lembrança de tudo que se suportou. E a Terra, a gente sabe, que é o lugar de provas e expiações. Então, as lembranças de nossas individualidades anteriores vão ter inconvenientes assim muito graves e poderia, em certos casos, nos humilhar com deploráveis efeitos sobre as relações sociais e, em outros, exaltar o nosso orgulho, extravasando o nosso livre-arbítrio. Mas a gente pode ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores. Bom, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor, é muito mais clara. Alguns casos excepcionais, eles são relatados por crianças que têm lembranças, pesadelos, com clareza, conforme alguns canais que acompanho no YouTube, inclusive o canal AE Brasil. Tem um exemplo aqui que é de arrepiar. Tem vários, mas eu peguei 2 exemplos. O primeiro, a família vê que seu filho tem muitos pesadelos, ou seja, o famoso terror noturno. Relatam o que foram ou fizeram, sua casa na espiritualidade, ele relata que tem saudade de outra família e que essa sua mãe não é sua mãe, mas sua irmã. Em muitos casos que as informações são exatas. Esse caso foi checado, realmente a história que ele relatava de outras famílias em outro lugar eram verdadeiras. Tem casos que, conforme o tempo vai passando, a criança vai crescendo, ela pode ir esquecendo essas lembranças. Tem um outro exemplo aqui que esse menino, com 16 anos, quando ele teve todas as confirmações do que ele sonhava, do que ele via, aí aquilo acalmou e aquilo foi atenuando. É o caso da criança que um dia acordou, viu seus pais assistindo o filme O Naufrágio do Titanic. Aí, a partir daí, ele começou a desenhar navios muito grandes. Medo de morte, né? E disse um certo dia que ele estava no navio que naufragou e ele morreu. Bom, a família não tinha conhecimento nenhum dessas histórias que poderiam acontecer ou um processo de reencarnação, mas foi procurar informação. E ele, inclusive, falou que ele morreu quando entrou no bote de salva-vida. E os pais fizeram pesquisas
sobre vários navios naufragados e reconheceu, do jeitinho que ele explicou, o navio que tinha afundado, que era o que ele se referia, que tinha morrido. Era o RMS Lusitânia. Tem um outro caso muito interessante, que o menino falou para os seus pais por que eles tinham tirado ele da sua outra família, os seus pais, no caso da outra vida. Ele não sonhava, ele não dormia direito, o seu sono era agitado, começou a desenhar coisas estranhas e sombrias, um homem de chapéu, né, que estava sempre ali provocando a criança, mas só ele que via. E ele tinha muitas dores de cabeça. Nenhum exame médico foi detectado nos exames. E um belo de um dia, ele falou que foi assassinado. Ele contou que viu o dia que morreu, que o colega o chamou para passear na floresta, né? E foi atingido pela cabeça com um taco de beisebol. Então, foi aí que ele lembrou de todos os detalhes, né? Como foi a floresta. Aí, que os pais fizeram depois de pesquisar, ouvir tudo que ele falou? Levaram ele a Massachusetts para verem a tal família que ele falou que eram os pais dele. E contaram como ele era enquanto estava vivo. Os pais, que ele falava que eram pais dele, né, era outra família, relatou como que ele era. O menino conseguiu a conexão e uma boa sensação. Depois ele foi levado a visitar o túmulo, né, daquele outro espírito que ele foi na outra vida, que ele foi morto. Como a mãe não acreditava muito em encarnação, mas ela foi ao encontro desta vida passada e o fazia entender que o que aconteceu no passado, ele não teria mais necessidade de ter tanto medo, tantos pesadelos, porque isto não mais iria acontecer. Existe também, nessa parte de lembranças, né, de outras vidas, que inúmeros terapeutas que procuram detectar problemas ou dores fazem as regressões até a vida intrauterina e depois vai mais longe na regressão de vidas passadas. Muitas vezes são sim detectados sofrimentos dessa vida que está causando, né, uma dor de cabeça, alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, vai se encontrar espíritos que sofreram muito, que foram muito judiados, molestados, acidentados, que tiraram a vida, né? Que também tiraram-lhes a vida de várias formas graves. E eles fixaram no perispírito essas dores que não são diagnosticadas nos aparelhos da Terra, mas é feito todo um trabalho para que tudo isso de ruim que aconteceu seja harmoniosamente conversado para que esse espírito volte a ter mais os problemas, as dificuldades. Então, essas regressões, eu também vou deixar um toque aqui. Se a gente fizer uma regressão e a gente achar, né, será que eu estou preparado para saber se eu fui um mau caráter, se eu fui
alguma coisa ruim aí nessa vida, né? Ou será que eu estou preparado para saber que eu fui uma pessoa muito importante? Será que eu vou saber lidar bem com isso na minha vida atual? Então, se for para resolver algum problema, principalmente de dores e de doenças, tudo bem. Se for apenas por curiosidade, eu aconselharia você não fazer. Porque se você não está preparado para descobrir o que você já passou, o que você já fez, o que você já aprontou, é melhor deslanchar a sua vida aqui na Terra de forma fiel a Deus, fiel a todos os ensinamentos de Cristo, né? E entender que você tem que crescer espiritualmente, amando e respeitando você e ao seu próximo. Que Deus os abençoe, que a gente possa estar sempre juntos aqui, clareando e auxiliando-os nas suas dúvidas. Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Até mais.